Graça e paz, povo de Deus, conforme prometido a vocês, vamos para o nosso terceiro desafio para os nossos irmãos trinitários. E a pergunta é: existe uma trindade em Gênesis 11:7? Veja o que está escrito. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7, na revista atualizada, acabei de ler aqui. A pergunta é: será que existe uma trindade em Gênesis 11:7, no grande desespero, na forma mais desesperada de ser, os trinitários buscam textos bíblicos que tentem comprovar uma trindade. E a teologia cristã, ela tem por costume ensinar isso, que a trindade, falando de Gênesis capítulo 11, versículo 7, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles descem à terra para confundir a linguagem dos homens, para que eles não continuassem a construção da Torre de Babel. Porém, os relatos históricos acerca desse texto têm a nos dizer sobre a trindade em Gênesis 11:7. O que a história nos conta sobre isso? O que é que os teólogos falam sobre esse assunto? Nós vamos ver, você, essa tarde e aprender um pouquinho da palavra de Deus. Meu amigo hoje está bem atiçado, mas a gente vai conseguir estudar um pouquinho. Primeira coisa, de onde surgiu a ideia de Gênesis 11:7 falar de uma trindade? Bom, para ser bem sincero, não há nenhum teólogo honesto, nenhum teólogo trinitário honesto que defenda essa ideia. Essa ideia provavelmente deve ter sido cunhada através de conjecturas de escolas bíblicas dominical, através de alguns pseudos professores de teologia que tentaram impor a trindade e falaram dessa maneira. Mas nem Paul Tillich, nem Berkhoff, nem um desses grandes teólogos, nem Pannenberg, eles falam sobre isso. Todos eles falam da mesma forma de uma outra situação que nós já vamos ver. Então, a certeza é que a doutrina da trindade não se desenvolveu em um contexto original hebraico. Essa é a segunda coisa. Primeiro, que os teólogos não falam, e segundo, que ela jamais se desenvolveu em um contexto original hebraico. O povo israelita, o povo judeu, que recebeu as escrituras, você pode depois conferir lá em Romanos 9:1, sempre soube, de acordo com o ensinamento de Deuteronômio 6:4, que, aliás, Deuteronômio 6:4 é o nosso próximo tema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nós vamos falar sobre o Echad, que é esse nosso próximo tema. Deus sempre foi para os judeus um só, um único, verdadeiro e soberano Deus. O ensinamento foi reproduzido lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29, e ele vem trazendo sempre a mesma ideia de um único e soberano Deus. A doutrina da Trindade, ela foi estabelecida e ela desenvolveu-se a partir do século II da era cristã, através de um homem por nome de Tertuliano, mas a sua ideia foi tão absurda que eles negaram essa possibilidade e depois só volta a aparecer novamente no ano 325. Agora, irmãos unicistas, deixa eu fazer uma pausa aqui para que não haja dúvida. Não vale mais a ideia de que nós aprendemos lá nos anos 70, 80 e 90 de pegar um trinitário e falar assim: me prova a palavra trindade na Bíblia. Porque é óbvio que não há. Assim como também não há a palavra na Bíblia, a palavra unicista na Bíblia. Isso são términos, isso são terminologias teológicas que são utilizadas para definir cada tipo de segmento, seja o trinitário, seja o monoteísta, o unicista, seja o politeísta, seja o dualista. São palavras que realmente não estão na Bíblia diretamente, mas que usa-se para designar o termo. Então, não use esse argumento, porque realmente ele não é válido, ok? Bom, pensando um pouquinho sobre isso, diz a palavra do Senhor assim: a ideia judaica
ela fala sobre... tem um livro que foi encontrado lá nos rolos, nas cavernas de Qumran, né, no Mar Morto, chama O Livro dos Jubileus. E esse livro é bem fantástico, porque assim como o Talmud, ele também tem muitas incursões da Bíblia. Ele pega muitas referências da Bíblia e ele traz para si essas referências. E nesse livro, o mensageiro enviado por Deus relata a Moisés a história da construção da Torre de Babel, a partir do capítulo 10, do versículo 18, e ele diz o seguinte nesse relato: no 33º jubileu, no primeiro ano da segunda semana, isso é, aproximadamente 1625, Peleg tomou para si uma esposa cujo nome era Lomna, e a filha de Sinar. E ela deu à luz a um filho no quarto ano dessa semana, ou seja, 1628, antes de Cristo, claro, né? Ou antes do Messias. E ele o chamou pelo nome de Reu. Gênesis capítulo 11, versículo 18, corrobora essa teoria. Porque ele disse: eis que os filhos dos homens se tornaram maus pelo propósito maligno de construírem para si uma cidade e uma torre na terra de Sinar, que era da onde foi tirado o menino aí, Reu, da onde nasceu ele, da linhagem de Sinar. Porque eles partiram a terra de Ararat para leste, para Sinar, porque em seus dias eles construíram a cidade e a torre, dizendo: vamos por meio dela, subiremos até o céu. E eles começaram a construir, e na quarta semana eles fizeram tijolos com fogo, tijolos serviram como pedra, e o barro, com o qual eles cimentaram os tijolos, unidos, então era como um asfalto, que provém do mar e das fontes das águas da terra de Sinar. E eles construíram por 43 anos, de 1645 a 1688, eles estavam construindo a torre. Sua largura era de 203 tijolos e a altura de um tijolo era 1/3. Sua altura somava 5.433 côvados e 2 palmos. E a extensão de um muro era de 13 estádios, ou seja, a de outra extensão de outros 13 estádios. E o Senhor disse para nós, veja que nesse livro dos Jubileus, então está claro que o Senhor falava com a nação de Israel, e não com a Trindade, como dizia. E o Senhor disse: eis que eles são um povo e começaram a agir, e agora não há nada irrealizável a eles. Vamos descer e confundir os idiomas deles, de modo que não poderão entender o que o outro diz, e serão dispersos em cidades e nações, e o propósito não prosperará. Ora, o livro dos Jubileus foi encontrado, como eu disse agora há pouco, nos manuscritos do Mar Morto, por volta do ano de 1947 da nossa era, e ele foi preservado pela comunidade sacerdotal judaica, chamada de essênios, e que sabe eles que eram fiéis, esses essênios, e preservadores das tradições que Deus deu na Torá. Então, partindo dessa premissa, a primeira proposta não era realmente uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não existe, irmãos. Eu desafio qualquer um dos que me assistem a provar que exista uma trindade e que existem 3 deuses nos céus. Isso não existe. O que havia ali, naquele momento, era um Deus falando para exemplo da confiabilidade dos relatos que se seguiriam. Uma outra situação que pode ser feito, será que isso seria tudo? O livro dos Jubileus corrobora a nossa ideia? Não. Existe um livro que é chamado o livro de Jasser, ou seja, o livro do justo, e ele é mencionado 2 vezes na própria Bíblia Sagrada, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, e 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que também explica com quem Deus estava falando ali em Gênesis 11, 7. Veja, este livro menciona no capítulo 9, versículo 32, o seguinte respeito à confusão de línguas Torre de Babel: e Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele e para aqueles que o rodeavam, dizendo: vamos descer e confundir as línguas. Essa outra teoria já apresenta que o Senhor estava falando com 70 anjos que estavam na sua presença, de acordo com o livro O Justo, mencionado na Bíblia Sagrada, esse livro. Mais uma vez, apesar de uma teoria falar que falava com o povo hebreu, e a outra teoria
falar que estava falando com os anjos, e o que seria muito discutível. Eu sei que você deve estar pensando, mas espera aí, o Senhor só se encontra com Abraão em Gênesis 12, como é que em Gênesis 11 já havia um povo hebreu? Eu entendo isso, e eu não estou dizendo que era isso que estava acontecendo, só estou dizendo que existem possibilidades desse tipo de argumento. Eu entendo a questão dos 70 anjos, nós olharmos a Bíblia e falar, mas a Bíblia não relata esses 70 anjos. O que a Bíblia relata é o livro O Justo, que Josué menciona ele, ok? Eu sei que os seus argumentos são bons quanto a essas duas possibilidades, essas duas perspectivas. Então, o livro de Gênesis não estava falando então com os mensageiros ou com os anjos? Será que não? Dado as circunstâncias que nós temos, nós só podemos concluir isso, que se dá de outras literaturas. Nós pegamos outros eventos para poder explicar. Mas eu queria concluir o texto com vocês da maneira mais simples possível. Antes, porém, deixa eu mostrar. Lembra que eu falei para vocês que nenhum teólogo correto, honesto, puro, que vai às Escrituras, defendem a teoria da Trindade em Gênesis 11:7. Nenhum teólogo. Mas existe um escritor, vocês devem conhecer bem ele. Ele é da... Deixa eu ver aqui. Ele é do site apologeta.com.br. O nome dele é Jamielson. Acho que vocês já me viram debatendo com ele. E também ele já debateu com outros também unicistas. E ele fala o seguinte: confundamos ali suas línguas. Veja como ele afirma. Provavelmente, e não radicalmente, provavelmente com as diferenciações criadas, os dialetos passaram a ser inteligíveis apenas para aqueles que pertenciam à mesma tribo. Assim, facilmente os seus propósitos foram frustrados pela Santíssima Trindade, e eles foram impelidos à dispersão que tinham combinado para evitar. É apenas a partir das Escrituras que aprendemos a verdadeira origem das diferentes nações e línguas do mundo. Através de um milagre, os homens foram dispersos e gradualmente caíram na verdadeira religião. Por outro, as barreiras étnicas foram derrubadas para que todo homem pudesse ser trazido de volta à família de Deus. Se você pesquisar na internet, você só vai encontrar realmente o Jamielson falando tamanha besteira, como sempre lhe é peculiar. Então, para encerrarmos, eu quero dizer, queridos irmãos, não se apegue a ideias de livros extra-bíblicos ou de teorias como a da Trindade. Eu quero encerrar fazendo a minha pergunta para vocês. Bom, ok, para os trinitários era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para outros grupos de religiosos, estava falando então com a humanidade casta ou com a humanidade santa daquela época. Para outros grupos, estava falando com um grupo de 70 anjos. Porém, por que no versículo 8 encontramos que apenas uma deidade espalhou o povo? Qual foi ela? O Deus Pai? O Deus Filho? Ou o Deus Espírito Santo? O texto não fala de uma trindade, mas fala que Deus os espalhou. O único verdadeiro Deus, conforme nós aprendemos há dias atrás, sobre a Elohim, esse único Deus espalhou o povo da Torre de Babel. Nos próximos desafios, no próximo desafio eu vou falar sobre Deuteronômio 6:4. E eu queria muito que você participasse comigo. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Wagner Teruel. E se você tem dúvidas, se você tem alguma pergunta, manda para nós e nós vamos estar tentando, na medida do possível e à luz das Escrituras, esclarecer todas as questões que você tenha. O Senhor Deus não falava com a Trindade. O Senhor Deus não falava com os homens da atualidade, e o Senhor Deus não falava com os anjos. Ele falava com aquilo que nós chamamos de pluralidade majestática. Por isso que o próprio Deus desceu no versículo 8 e espalhou os homens. A paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe.